Glória a Deus. Fala na igreja, na santa paz do Senhor. Amém. Vejo que nós temos visitante. Que seja abençoado em nome de Jesus. Esse casal que aqui se encontra, Pedrinho e sua esposa. Aos demais que aqui estão nos visitando. E esta palavra, o qual Deus nos concede para nós nesta noite, que venha a tocar em nossos corações. E que venha aqui cada vez mais nos capacitar para as obras, o qual que tem sido confiado a este povo maravilhoso, a este povo o qual Deus tem comprado com o precioso sangue de Jesus. Eu já peço à amada igreja que esteja abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor. João 4, a partir do versículo 19. Até o versículo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez aqui, Pai, pela graça e misericórdia, meu Deus, este povo, meu Deus, se encontra para a Tua presença, Senhor. Reconheço, meu Deus, a total dependência, Pai, do Senhor, e clamo, meu Deus, aqui, Pai, neste momento, Pai, pela direção do Senhor, meu Deus, para que esta palavra, meu Deus, esta mensagem, Pai, seja aqui, meu Deus, confirmada, Pai, e que venha, Pai, meu Deus, por meio desta mensagem, meu Deus, a igreja, Pai, ser edificada, Pai, que corações, meu Deus, que aqui se encontram, meu Deus, venha, Pai, adorar ao Senhor, meu Deus, pela natureza que és, Pai, que venha sempre, meu Deus, com total entrega aqui, meu Deus, se render à Tua vontade, Senhor. O Senhor, meu Deus, tem aqui, meu Deus, por meio da Tua palavra, meu Deus, expressa a Tua vontade, Senhor. E tem dito, meu Deus, que muitos o adoram, meu Deus, sem conhecimento, Pai. Há um Deus que não conhece, Pai. Mas a palavra do Senhor, meu Deus, nos revela, meu Deus, quem o Senhor é, Pai. O Senhor é um Deus santo, misericordioso, Tu és o amor, Pai. Tu és, meu Deus, ó Senhor, longânimo, Pai. Que a igreja, meu Deus, venha, Pai, meu Deus, aqui, meu Deus, nesta noite, Pai, o adorar, meu Deus, na beleza da Tua santidade, Pai, reconhecendo, meu Deus, a perfeição moral, Pai, desejando, meu Deus, estar na Tua presença, Senhor, que o Espírito Santo, meu Deus, venha tocar, meu Deus, em cada coração, Pai, e venha, meu Deus, tirar, meu Deus, tudo aquilo, meu Deus, que tem impedido, meu Deus, de, Pai, cada dia, meu Deus, reconhecer, meu Deus, exaltar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Assim oro, meu Deus, e agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, sempre de início aqui, há um convite da parte do Senhor, é lido um Salmos, onde convida ao povo, à humanidade, a louvar o nome do nosso Deus. Nós iniciamos com louvor onde fala de louvor e adoração, mas há uma diferença dessas duas palavras, louvor e adoração. E a diferença reside no foco e na profundidade de entrega.
Enquanto o louvor exalta o que Deus faz, a adoração exalta o que Deus é. E quando o foco do louvor é gratidão pelas suas obras feitas, pelas bênçãos, o foco da adoração é pela natureza, pelo caráter de Deus. E aqui, por meio de cantos, por meio de palmas, sempre que a igreja tem aqui agradecido a Deus, reconhecido a grandeza de Deus, reconhecido os feitos maravilhosos, a obra redentora. Mas nós vamos aqui aprofundar nessa palavra adoração. Nós vamos ver aqui que ela é reservada exclusivamente somente a Deus. É muito mais do que estar neste lugar. Nós vamos aqui, por meio desta mensagem, aprender aquilo que Jesus tem ensinado a esta mulher, que nos ensina nesta noite, através dessa palavra. A expressão deve ser no interior, no mais profundo coração. Deve adorar assim como a palavra dele revela quem ele é. Porque tem muitos adorando a um Deus que não conhece. Como Jesus falou, a samaritana não tem total entendimento de Deus. Querem servir a Deus do seu jeito, da sua maneira. Somente a palavra de Deus nos ensina a forma correta como devemos adorar o nosso Deus. Jesus aqui ele vai dizer, vai ter uma ruptura aqui, vai esclarecer que a adoração não se restringe apenas a um lugar. Vai mudar do onde, lugar, monte, tempo, para como devem adorar a Deus. Ele ensina através dessa palavra bendita e maravilhosa. E aqui João vai narrar o momento em que Jesus, ali caminhando para Galileia, necessário passar em Samaria, ele cansado, ele para diante da fonte, e uma mulher ali se dirige àquele lugar. O diálogo inicia com ali a sede física, e nós vamos ver que vai se aprofundando até chegar a uma sede espiritual. Jesus vai dizer que se ela soubesse quem é que estava diante dela ali, ela clamaria por essa água viva que faz com que joga para a vida eterna. Aquilo que ele oferece sacia o nosso espírito, nos capacita para a morada eterna. E ela admira quando Jesus ali, o judeu, pede, dá de beber. Ela fica um pouco admirada porque havia uma diferença entre os judeus e os samaritanos. Como hoje há muitas indiferenças, muitos estão na casa de Deus, mas indiferentes um do outro, mas pelo nome de Jesus eu profetizo nesta noite que haja libertação em nome de Jesus. Porque aqui está a fonte de água vivas. Está aqui a fonte de luz que ilumina os corações. E Jesus vai dialogando com essa mulher. E chega um ponto ali que ela clama por essa água, para que ela não volte ali nessa fonte a tornar a buscá-la. Jesus vai dizer a ela: busque o teu marido. Ela diz: não tenho marido. Jesus diz a ela: respondeste bem, tiveste 5 e o que está agora não é teu. Essa mulher não estava de acordo com a verdade, com a palavra de Deus. E ela, no versículo 19, ela vai perceber que ali estava que é muito mais do que aqueles que revela aqui, que fala um representante na terra. Muito mais do que um profeta. Estava diante dela o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ela diz: nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Havia ali uma disputa. Uns diziam que era no Monte Gerizim, outros diziam que era em Jerusalém, é em Jerusalém. E Jesus agora ele vai explicar através desta mensagem que a verdadeira adoração não se limita em um lugar, em um templo, em uma casa. Não está
nos rituais exteriores, mas está no interior de cada alma. A verdadeira adoração adora Ele, independente da circunstância. A fé não está baseada em bênçãos, mas sim na natureza, no caráter de Deus. Nós vamos ver versículos de verdadeiros adoradores, que o adoraram aqui, não pela bênção, mas sim pela natureza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossos pais dizem que é aqui, mas vossos judeus dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus vai dizer: mulher, crê-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, como muitos hoje estão. Diz prestar adoração a Deus prostrado diante de uma imagem. Não adora o verdadeiro Deus. A adoração verdadeira tem que estar de acordo com a verdade. A verdadeira adoração tem que estar de acordo com a natureza dele. Ele é um Deus santo. A perfeição moral que devemos sempre desejar estar na sua presença. Sempre. Um Deus amor, um Deus longânimo, um Deus que faz justiça. E ele diz mais ainda: mulher, crê-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele está dizendo agora: há uma ruptura do onde, lugar, templo, para como deve adorar a Deus. Vós, os samaritanos, adorai o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adoram. Adorar em espírito é a total entrega, se render totalmente a este Deus maravilhoso. Em verdade é em sinceridade, sem hipocrisia. E tem que ser de acordo com o que a palavra nos revela, quem verdadeiramente é, quem Ele é. Não está a fé firmada em bênção. Nós estávamos pela manhã estudando a palavra de Deus e recordando de alguns louvores, como Jó, aqui, sempre louvado. Esse louvor aqui, que não adorava a Deus por aquilo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é, independente da circunstância que está. Porque muitas das vezes a circunstância não está a nosso favor. Muitas das vezes estamos em meio a tribulações, mas homens que assim estiveram transformaram lamentos em cantos de alegria. Em situações desesperadoras, adoraram a Deus, continuaram adorando a Deus, confiantes no caráter de Deus, na soberania de Deus, na misericórdia de Deus e na provisão de Deus, porque esse Deus não desampara o seu servo. Esse Deus trabalha a favor daqueles que o amam, como nós vemos aqui nesta manhã. Um homem que esteve em um longo tempo, um período crucial na vida dele, detido ali de forma injusta, José, no Egito ali, mas ele manteve a fidelidade, sempre confiante na soberania de Deus, sempre mantendo a paciência e reconhecendo ao Deus único, digno de toda adoração, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Há alguns que dizem que o louvor abre as portas. A adoração é um encontro profundo com Deus do Santo dos Santos. Que nós venhamos ter um encontro profundo com Deus. Que nós não venhamos apenas aqui se restringir a este lugar, mas que a adoração esteja no íntimo do coração de cada um, reconhecendo que o Deus que nós servimos, Ele é verdadeiro e Ele é santo, que Ele não negocia com ninguém. Sempre vai se manifestar o seu caráter. Abra em Jó, no capítulo 1, para nós aqui estarmos vendo a verdadeira adoração, uma adoração genuína, verdadeira, que não se baseia em bênçãos, nem naquilo que Deus tem feito, mas no caráter de Deus. No capítulo 1 de Jó, no versículo 6, narra-se: em certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
E veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que tens? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Olha, o que Satanás responde ao Todo-Poderoso, que tinha um motivo para Jó temer ao Senhor, para adorar o Senhor. Ele aqui acusa dizendo que é pelas obras que Deus ali tem abençoado, as obras que as mãos ali de Jó estava fazendo, que Deus multiplicava. E aí Jó vai dizer: pois bem, pois vai lá e toca em tudo que ele tem, somente na vida dele. Agora observe a situação deste homem. Não estava a seu favor. Notícias e mais notícias foram ali faladas a ele. Seus bens, por último ali seus filhos, os 10 filhos, foram ceifados dessa terra. Imagine receber rapidamente essas notícias ruins. Imagine como a situação de Jó estava. Não estava a favor de Jó, mas olha, o verdadeiro adorador, que o adora a Deus não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele é, que reconhece o caráter e a natureza de Deus, que confia na soberania de Deus, crê na soberania de Deus, que se rende à vontade de Deus. Deus dá testemunho deste homem. Era um homem íntegro, um homem que entregava por completo. Eu falei que a diferença em louvor e adoração está no foco. O foco do louvor: bênçãos, feitos, obra. Da adoração, natureza, o que ele é. A base do louvor, gratidão. A base da adoração, total entrega. Total entrega a este Deus. Rendição por completo. E deve ser de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que ele é. Porque muitos não conhecem esse Deus que nós servimos. Pensa que Deus perdeu a situação, perdeu o controle da situação. Deus, ele é perfeito, ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele trabalha a favor do seu povo. Ele está trabalhando enquanto há falhas humanas, como nós nesta manhã aqui lemos. Um homem que esqueceu ali de estar intercedendo por aquele que Deus usou para trazer uma revelação de um sonho. Ainda que houve a falha por parte ali do copeiro ali, mas Deus não falha. Deus está trabalhando a favor de José. Então não pense que é nosso tempo. Talvez a situação nesta noite não está favorável, mas agora este Deus, pela beleza da sua santidade, agora Deus, porque Ele é soberano, Ele está no controle da vida de cada um. Agora esse Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus está trabalhando ao favor daqueles que louvado seja o nome do Senhor. Esta é a verdadeira adoração que nós devemos prestar ao nosso Deus, reconhecê-lo pela sua natureza e caráter, independente da situação, da circunstância, independente se está ao nosso favor ou não. Nós devemos reconhecer a este Deus em todo momento, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Olha o que Jó disse no versículo seguinte. Então, versículo 20: depois de ele ter ouvido aquelas notícias ruins, dos seus filhos serem ceifados, de perderem os seus bens, era um homem rico, um homem qual Deus deu testemunho íntegro e reto. As ações de Jó eram retas, os pensamentos de Jó, as atitudes de Jó. A verdadeira adoração tem que ser de acordo com a verdade.
Nós não podemos dizer que adoramos a Deus enquanto a nossa ação, os nossos pensamentos, as nossas atitudes estão contrárias àquilo que revela a respeito da natureza de Deus. Não é verdadeira adoração. Não é a verdadeira adoração. A adoração tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Deve estar sempre de acordo com a natureza que Ele é. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra, adorou e disse: não saí do ventre da minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja como é a verdadeira adoração genuína. Ninguém aqui podemos dizer, a não ser o nosso Senhor maravilhoso Jesus Cristo, que passou por uma situação terrível igual a este homem. Mas não vemos em momento nenhum esse homem se trancar e se deprimir, buscar ajuda em psicólogos. Em momento nenhum este homem foi. Ele conhecia o Deus que ele servia. E ele, num momento que não estava a seu favor, ali confiante a Deus, crendo na soberania de Deus e no controle de Deus. Nu eu vi, nu eu voltará. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Há muitos que perdem algo, já começam a acusar a Deus, como se Deus fosse injusto, como se Deus não está no controle da humanidade. Este homem, ele conhecia o Deus que ele servia, sabia que Deus jamais perderá o controle, jamais Deus vai agir com injustiça. Então muitos hoje estão como uma mulher samaritana, adoram um Deus que não tem conhecimento, não sabe do caráter de Deus, porque só há um que pode revelar quem esse Deus é a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Nós não adoramos a Deus pelas tradições antepassadas, nós não adoramos a Deus por pessoas que não têm conhecimento, que não leram a Sagrada Escritura, que expressa a respeito de Deus. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que é revelado através da sua palavra. Deus é amor, Deus é misericordioso, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a adoração genuína. A fé não está firmada em bênçãos, não está em circunstância, mas no caráter de Deus, confiança de Deus, soberania de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas não foi apenas este homem que veio adorar a Deus de forma genuína. Segue aí Abacuque, no capítulo 3, Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Diz assim, Abacuque 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna meus pés como os das costas, e me faz andar sobre lugares altos. Olha, o período que esse homem profetizou era um período de apostasia, uma corrupção moral, onde havia desprezo para a lei de Deus. Ele vai chegar um momento que ele vai questionar a Deus: por que este povo não está sendo punido? E Deus vai responder para ele, e vai dizer para ele que estava sendo preparada uma nação que viria para ali tirar aquele povo e punir aquele povo. E ele, sabendo que essa nação valente ali
ia gerar uma crise econômica. Por isso que ele diz, ainda que falta tudo na despensa, ainda que possa faltar tudo no meu lar, essa lamentação que Deus ali revelou para ele ali do que ia acontecer com aquele povo, transformou em cânticos de alegria, porque ele decidiu confiar no caráter de Deus, na natureza de Deus, sabendo que Deus é soberano e que o justo viverá pela fé. Ainda que esteja na geração corrompida, ainda que está sendo injustiçado, adora este Deus pela beleza da sua santidade. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus está agindo a favor daqueles que o amam, louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira adoração não se baseia em bênçãos, a fé não está firmada em bênçãos, mas no caráter de Deus, na confiança, no amor de Deus, na compaixão de Deus, na misericórdia de Deus. Esse Deus é maravilhoso. O Deus que poderia nos punir, desejou usar de misericórdia. Enquanto muitos olham para alguns e dizem, não há salvação em Deus, como fez com Davi. Mas todavia nós dizemos, Ele é misericordioso, Ele é o Pai da misericórdia. Quando há o arrependimento genuíno e verdadeiro, há o perdão de Deus. Abre Jonas, o homem que conhecia a Deus, adorava a Deus por aquilo que Ele é, embora em um momento ali ele queria justiça. Houve um contraste ali da ira de Jonas com a compaixão de Deus, mas ele conhecia ao Deus que se via. Ele não estava aqui adorando a Deus por tradições de antepassados que não conheciam a Deus, não estava seguindo a pensamentos vãos. Ele tinha total conhecimento do Deus que se via. Nós precisamos ter conhecimento deste Deus e adorar a Ele pelo seu caráter. Capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 2, diz assim: e orou ao Senhor, 4:2 de Jonas, e orou ao Senhor, ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que se arrepende do mal. Ele declarou através dessa oração, embora que há um contraste da ira de Jonas com a compaixão de Deus, porque ele tinha no coração desejo de justiça. O capítulo 1 de Jonas, a mensagem principal é a desobediência de Jonas e a punição. Jonas ali colocando em risco a sua vida como a vida de gentios. Mas também destaque também a soberania de Deus. Deus tem autoridade sobre toda a obra das suas mãos, sobre toda a natureza. Deus envia um vento, há uma tempestade. Depois Deus envia o grande peixe, não para ali matar Jonas. Se ele quisesse, ele matava. Não ia levar nada para que pudesse ali o proteger. Aliás, a misericórdia de Deus na vida daquele homem, a longanimidade de Deus na vida daquele homem, porque por um momento ele não queria cumprir a vontade de Deus. No capítulo 2, nós vamos ver a oração de Jonas. Há um Deus que ouve aqueles que se voltam para Ele. Há um Deus que usa de misericórdia para aqueles que se arrependem. Nós vamos ver a declaração de Jonas em declarar livramento só nas mãos do Senhor, salvação só na mão do Senhor. Aqueles que se apegam em ídolos vãos, aqueles que se prostram diante de imagens, está lançando para longe da sua face a misericórdia de Deus. Ele declara no capítulo 2: tem muitos que estão se prostrando a ídolos vãos. Muitos dizem adorar a Deus prostrado diante de imagem. Dizem adorar a Deus, mas não adoram o Deus que nós conhecemos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não adora de forma genuína e verdadeira. Não adora a Deus pela beleza da sua santidade. É um Deus santo que não pode contemplar o mal. Hoje muitos querem adorar a Deus do seu jeito. Muitos. Mas não para por aí. No capítulo 3, ali o povo é
Um povo que estava em uma corrupção moral, que não fazia parte do povo de Deus. Jonas vai pregar a este povo e diz: daqui a 40 dias esse povo, essa cidade será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornadas para percorrer toda a extensão dela. Uma população de 120 mil. O que é que nós aprendemos com isso? No capítulo 4 nos ensina, como no capítulo 3, que quando há o arrependimento genuíno, há a misericórdia de Deus. Adora a Deus pela misericórdia, porque a misericórdia de Deus é uma causa de não ser consumido. Adora a Deus pela beleza da sua santidade. E Deus arrependeu de trazer aquele mal. Porque Deus, a princípio, Deus trabalha para a convenção. Davi entendeu, caiu na mão de Deus, mas não caiu na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Mas nesse Deus a misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, nesse Deus misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão como Judas. Muitos estão como Judas, porque não conhecem o Deus, o Pai da misericórdia. Não entende que se há o arrependimento genuíno e verdadeiro, há um perdão. Não são como Pedro, que crê na misericórdia, está sem conhecimento desse Deus. Não tem como adorar de forma genuína e verdadeira. Não tem como, porque não tem conhecimento, não tem revelação da palavra de Deus. Aí chega no capítulo 4, um contraste ali da ira de Jonas, porque havia um desejo de justiça, mas Deus queria usar misericórdia, algo misericórdia aqui de Deus universal, se estendendo além da nação de Israel, a um povo. E Deus colocou todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia com todos. Está escrito na palavra de Deus. Todos ele encerrou debaixo do pecado. Ele quer usar de misericórdia com todos. Ele quer estar no coração de Deus, mas não tem conhecimento de Deus. Não há um arrependimento genuíno e verdadeiro. Não tem como adorar a Deus na beleza da sua santidade. Não tem como reconhecer a Deus pelo seu caráter e natureza, porque não conhece a Deus. E Jonas vai declarar: eu sabia que és um Deus clemente, um Deus que não pune, deseja perdoar, um Deus que é longânimo, paciente, está à espera do arrependimento. A longanimidade de Deus sempre aqui é falada, várias vezes foram pregadas. Deus está ali assentado no trono de glória, à espera do arrependimento da humanidade. A longanimidade é para que nos leve ao arrependimento. Mas tem gente que está desprezando o caráter de Deus, tem gente que está desprezando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Não busca pelo arrependimento genuíno e verdadeiro. Não conhece a este Deus misericordioso, o Pai da misericórdia. E no final desta mensagem, neste livro, nós vamos ver Deus falando: tivesse compaixão desta planta, não teria eu compaixão de vidas? 120 almas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Olha, adora a Deus pela compaixão, deseja ajudar nós. Não sabe discernir a mão direita da esquerda. Deus trabalha pela conversão. Deus trabalha para a restauração. Deus não dorme e não toscaneja. Deus sempre está se movendo do seu trono a buscar almas perdidas nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Adora a Deus pela bondade. A bondade de Deus está na salvação. Aquele que tem o poder de nos punir e desejou nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos motivo de sol para adorar este Deus. Ainda que esteja a situação não a nosso favor nesta noite, ainda que temos aflições, perseguições, ainda que está faltando produto na videira, ainda que não tenha no celeiro o alimento, todavia eu me alegrarei na tua herança. Esse é o Deus que nós servimos, louvado seja o nome do Senhor.
Deus maravilhoso. O Deus que está lutando a todo momento a nosso favor, aqueles que o amam. Temos sempre motivo de adorar a Deus. Pode faltar a merenda, pode faltar o prato, o alimento de meio-dia, pode faltar o almoço, mas nós temos motivo para adorar a Deus. Muitos motivos para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abre Daniel, bota um pouquinho aí, Daniel. Capítulo 3 de Daniel. Versículo 16. Três, 16. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha, o rei Nabucodonosor, ele levanta uma estátua enorme, de ouro, e ali envia o seu arauto para pregoar, dizendo àquele povo que se encontrava nesse reino: quando ouvir a voz dos instrumentos, devem todos prostrar e adorar a imagem qual o rei tem levantado. Muitos que não conhecem a Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus santo e misericordioso, muitos prostraram e adoraram. Mas aqui está três jovens que conheciam o Deus que nós servimos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi falado ao rei que esses homens ignoraram esse mandato do rei, e o rei chama eles e diz: é de propósito que vocês não prostram e não adoram a minha imagem. Fique sabendo que vai tocar de novo os instrumentos, e que se vocês não prostrar e adorar, serei lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o vosso Deus? Quem é o vosso Deus para vos livrar? Diga ao seu irmão: é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus poderoso que tem o controle. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego responde o que nós lemos. Fique sabendo, se Ele desejar, Ele vai nos livrar. Se Ele não desejar, fique sabendo, Ele é Deus. Mas nós não vamos prostrar diante da imagem, não vamos adorar a seus deuses, porque a adoração é reservada exclusivamente à divindade, somente a Deus. Não baseamos em superstições, não seguimos tradições humanas, não seguimos vontades humanas. Nós seguimos o que a palavra de Deus revela acerca de quem Ele é. Jesus. Muitos estão prostrados diante de imagem nesta noite e dizem adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diz adorar o Criador, o soberano. Adora o Deus sem conhecimento. Esses homens, eles estavam sob sentença ali de ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Mas olha a verdadeira adoração. A fé não está firmada em bênçãos, mas no caráter, a confiança. Fique sabendo que Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, fique sabendo, nós não vamos adorar, porque Ele é soberano, Ele está em controle de toda a situação. Nós confiamos nesse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que realmente conhece a Deus, que realmente confia no caráter de Deus, na misericórdia de Deus, quem tem convicção do verdadeiro Deus, do Criador. Além de Jó, além de Abacuque, nós vemos aqui, além de Jonas,
nós vemos aqui 3 jovens que não se prostraram diante da imagem, não adoraram a imagem do rei. E olha a declaração do rei, versículo 28. Olha, o ato de adoração faz toda a diferença. A verdadeira adoração faz toda a diferença, porque o rei agora vai conhecer o verdadeiro Deus que nós servimos. E no versículo 28 ele vai dizer: então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. Ele é a pessoa bendita, maravilhosa. Glória, glória a Deus. Ele promove o bem, é um ato de louvor e adoração, gratidão, reconhecimento pela grandeza de Deus. Bendito seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou o seu servo, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servir e adorar qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado, e as suas casas serão feitas em monturo. Pois não há outro Deus que possa livrar como este Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não há outro Deus que possa livrar. Olha a declaração do rei. Não existe nenhum outro rei, nenhum outro Deus. Não existe ninguém além dele, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Muitos dizem: é um só Deus, mas não adora na beleza da sua santidade. Declara, confessa de boca, mas não tem a profundidade do conhecimento do caráter de Deus. Este homem, ele viu que o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego é o Deus que dá livramento, é um Deus que nós podemos confiar. Adoramos pelo caráter de Deus, pela confiança que Ele nos dá continuadamente, sempre passando a nós confiança. Em momentos de acusações, em momentos que não estão a nosso favor, em momentos onde muitos se levantam contra nós, adora-se Deus, confia neste Deus, porque Ele está com controle da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos adoraram em situações que não estavam a seu favor. Atos dos Apóstolos 16. Um homem que conhecia a Deus, que teve visão de Deus. Um homem que foi chamado diretamente por Deus. Deus não usou ninguém aqui para ungir ele. Ele veio pessoalmente e disse: você é meu servo escolhido, Paulo. E esse homem, ele vai ser enviado a pregar a um povo que não tinha conhecimento de Deus, aos gentios. Embora eu possa até confessar que Deus é um só, mas não tinha uma aliança, não tinha conhecimento de Deus. Esse homem, ele chega a uma cidade ali em Filipos, na Macedônia, e ele começa ali a ministrar a palavra de Deus. Ele estava ali sempre em um lugar de oração, mas havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E todos os dias essa jovem declarava: estes servos são servos de Deus que nos prega o caminho da salvação. Falando humanamente, não tinha nada de errado, pois tinha declarar: aqui está um servo de Deus que prega o caminho da salvação. Tem alguma coisa de errado? Mas da onde vinha a verdade? De quem estava vindo a verdade? De um espírito de adivinhação. De um espírito de adivinhação. Não pode servir Deus de todo jeito. Tem uma maneira correta de se vir a Deus. E Paulo ali suportando aqui 1 dia, 2 dias, até Paulo olha e repreende. Os senhores daquela jovem perdeu a esperança do seu lucro. Eles lucravam por meio dessa jovem. E aí pega esses homens, Paulo e Silas, e ali coloca na praça, açoita desses homens, acorrenta desses homens e tranca na prisão. A palavra nos diz que eles não começaram a chorar. A palavra nos diz que eles não começaram a desesperar, porque eles confiavam no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluias. Mas a palavra nos declara que por volta de meia-noite, Paulo e Silas louvavam e glorificavam o nome do Senhor. Aquele momento transformou em um cântico de alegria e teve um resultado. O ato de adoração genuína e verdadeira traz resultado. Deus poderoso. Vidas
iluminada. Aqueles homens viram o poder de Deus se manifestar. Os alicerces ali tremeram ali naquela prisão. O carcereiro ali levantou espantado, trêmulo, e desejou a salvação. O que há de ser feito para ser salvo? Ele diz: crê em Jesus Cristo. Não somente você crendo, mas toda a sua casa será salva. Crê em Jesus. Crê na graça que Deus deu através de Jesus Cristo. Crê na misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Crê na obra redentora através de Jesus Cristo. Crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Olha a adoração genuína e verdadeira. Paulo e Silas não é como o louvor diz, porque murmuram. Não tem conhecimento da palavra de Deus. Esses homens não murmuraram, não desesperaram, não entraram em depressão de maneira nenhuma. Nenhum deles, eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. Confiaram no caráter de Deus, na soberania de Deus. Eles estavam confiantes em todo momento. Por isso que eles adoravam a Deus. Independente se a situação estava a seu favor, não. Eu adoro a Deus, não porque é o que Ele faz, mas sim porque Ele é. Ele é soberano. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Nós precisamos sempre aqui reconhecê-lo. Independente da situação que nós vivemos. Independente dos momentos aqui que nós passamos. Apocalipse 4, versículo 8 e 11, grava aí. Apocalipse 4, versículo 8 e 11. Um homem que conhecia a Deus, um homem que se deitava nos seios de Jesus, que viu Jesus ali operar milagres e maravilhas. A palavra diz que esse homem foi arrebatado em espírito. Havia uma janela no céu e uma voz disse: sobe para cá. E ele foi. Ali estava um trono de glória. Ali estava um trono de glória que subsiste pelo século do século e nunca esvaziará. Esse trono estará. É o Senhor Jesus Cristo à espera deste povo. Glórias a Deus, aleluias. Ele viu este trono, um trono de glória que subsiste pelo século do século, um assentado neste trono. Mas não parou aí a visão que ele teve. Ele viu 24 anciões com vestes resplandecentes e coroas de ouro sobre a cabeça. Aí em volta deste trono havia 4 seres em cada lado. E esses seres não dormiam nem de dia e nem de noite. E declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que é e há de vir. Enquanto esses homens, enquanto esses seres viventes davam glória, honra, ações de graça ao Deus Todo-Poderoso, os 24 anciões ali, prostrado, ajoelhado, lançava as coroas de ouro que estavam sobre a sua cabeça e declarava: digno é o Senhor nosso e Deus nosso, de receber glória, honra, porque criaste todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ali está declarado, nesta passagem, o caráter de Deus, a santidade de Deus, o Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de toda ação de graça. Devemos ser gratos a Deus. A todo momento ser grato a Deus. A santidade de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, do Deus que sempre aqui tem trabalhado a favor daqueles que o amam. Eu falei que a diferença em louvor e adoração, e vou repetir novamente: adoração reservada exclusivamente a Deus. Abra Hebreus 1 e vou falar para os que estão ouvindo aqui hoje. Tem muitos que não conhecem esse Deus que deu a vida por nós. Hebreus 1. Louvado seja o nome do Senhor. Pode glorificar o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Hebreus 1, versículo 6. Diz assim: e novamente, ao inserir o primogênito no mundo, Jesus ali, primogênito de Maria e unigênito do Pai, ao inserir o primogênito no mundo,
diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Não está prestando homenagem. Tem uma Bíblia aí, TJ, que diz presta homenagem. Não está aqui presta homenagem. É adoração. Adoração é reservada à divindade. Jesus é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra nos dá resposta que Jesus é Deus. 1 João 5,20. Segue aí. 1 João 5,20. Depois nós voltamos aqui. João 5,20 diz assim: também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento. Olha quem é que está falando aqui. É João, discípulo de Jesus, que esteve aqui com Jesus. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em Jesus, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é Deus. Devemos adorar Jesus pela beleza da sua santidade. Devemos adorar Jesus pela graça salvadora. Devemos adorar Jesus pela sua misericórdia, bondade e compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abre Marcos. Bota aí Marcos 1. Faz toda a diferença. O ato de adoração. Marcos 1. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 1. Deus tremendo, Deus santo. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 40. Aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, que rogando-lhe de joelhos, na tradução de Mateus, vai mais além, de joelhos, e adorou, disse: se quiseres, bem podes purificar-nos. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: quero ser limpo. Aleluias. Olha, Glória a Deus. Glórias a Jesus. a diferença, faz toda a diferença a forma correta de adorar a Deus. Ele chega diante de Jesus Cristo, que é Deus. Aqui não está no Evangelho de Marcos, mas se for para Mateus, no capítulo 8 vai falar que ele adorou. Se ele adorou, ele reconheceu que Jesus é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A situação não estava favorável para ele, porque era um leproso. Mas estava ali um homem que cria no caráter de Jesus, na compaixão de Jesus Cristo. E Jesus ali, movendo de compaixão e vendo a situação deste homem, um leproso, nessa condição, Jesus diz: quero ser limpo. Exalta este Deus pela sua bondade, exalta este Deus pelo milagre, louva e adora este Deus, louvado seja o nome do Senhor. Adore, louve a Ele pelos seus feitos maravilhosos, louva a Ele pela sua bondade e misericórdia, louve a Ele pelo milagre na sua vida, pela compaixão. Adore, louva este Deus. Nós louvamos e adoramos a este Deus. Nós reconhecemos seus feitos maravilhosos na nossa vida, porque nós não estávamos, porque nós estávamos perdidos. Nós estávamos debaixo de uma sentença, sentenciada à morte, morta nos delitos e pecados. Mas Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, com um ato de adoração, de louvor, exalta ao Deus e Pai de Jesus Cristo. Ele inicia dizendo: Ele é bendito, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Ele inicia esta carta exultando o nome do nosso Deus, reconhecendo com gratidão as suas bênçãos, a graça e a misericórdia, reconhecendo a Deus pela salvação,
No capítulo 13 ele vai dizer, porque Ele nos fez membro da sua família. Nós não éramos família de Deus, mas hoje nós faz parte do povo lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus que nós servimos é o Deus que vivifica mortos. É o Deus misericordioso que levanta o caído, que cura o enfermo. O Deus de justiça. Adoração relacionada a prostrar. O inimigo quis fazer isso com Jesus. Olha, o reino todo aí está à sua frente. Se prostrar e me adorar, será seu. Jesus responde para ele. Está dito também: adorarei somente ao Pai, somente a Ele prestará tudo. Somente a Deus devemos adorar. Que reconhecesse. Não tem nada para atribuir para Ele senão o Pai da mentira. É a única coisa que Ele é zero na esquerda e quando acabou. Nós adoramos a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Nós não adoramos imagem, nós não prostramos diante de imagem, nós prostramos diante de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Diante de Jesus Cristo. Hebreus 1. Continue. Eu falei João 5, 20. Mas um respaldo aqui que nos confirma a divindade de Cristo. Seguindo no capítulo 1 de Hebreus, diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Do Filho, porém, diz: ó Deus, se dirigindo ao Filho. Ó como é que se dirige ao Filho: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o Pai falando para o Filho, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Adoração reservada somente à divindade. Nós não prestamos homenagem para Jesus, nós adoramos Jesus Cristo. Nós prostramos como aquele leproso e reconhecemos a sua compaixão, misericórdia, o seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Deus e Pai de Jesus Cristo, que sua muita misericórdia tem sido sobre nós. Glória a Deus. A misericórdia de Deus sobre a nossa vida tem nos feito aqui um povo amado e escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos motivo de sobra para adorar pelo seu amor, pelo amor de Deus. Um amor que não tem palavra que define a profundidade. Não tem no vocabulário, no dicionário nenhum que define a profundidade desse amor. Um amor que não ficou apenas em palavras, mas um amor sacrificial. Um amor que derramou do seu sangue. Um amor que suportou aqueles que se opuseram, que cuspiram, que deram tapa, que colocou coroa de espinho sobre a sua cabeça. Este amor de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Devemos amar a este Deus, adorar a Ele pela natureza que Ele é. Em todo momento, em toda situação, agora este Deus, agora este Deus, declare como Abacuque, ainda que não esteja a situação a nosso favor, ainda que não esteja o alimento nos celeiros, ainda que não esteja o gado nos currais, todavia me alegrarei e adorarei a este Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a verdadeira adoração. Adorar a Deus pela beleza da sua santidade. Salmos 96. Adore a Deus pela beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Salmos 96, versículo 9. Diz assim:
Vou ler o versículo 9 do capítulo 96, diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Adorar a Deus na beleza da sua santidade, reconhecer sua perfeição moral, seu caráter, de maneira que sejamos atraídos pelo caráter de Deus, pelo amor de Deus, pela perfeição de Deus. Isto é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Reconhecer que este Deus não tem falha, não há pecado nele, ele é luz. É um Deus de justiça, que não faz injustiça de maneira nenhuma. Deus que age com justiça. Este caráter deve o verdadeiro servo sempre aqui contemplar, deve sempre aqui desejar estar na sua presença, sempre estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus exige renúncia, exige conhecê-lo da maneira que a sua palavra revela quem ele é, exige prostrar diante dele, reconhecer a sua soberania e autoridade. Precisa conhecer que ele é um Deus que nós podemos confiar em todo momento. Salmos 62 é uma exortação de Deus. Confie, ó povos, nele em todos os tempos. Não é apenas no agora, não é apenas no momento de fartura. Confie em Deus em todo momento. Em todo momento confie em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça como Abacuque, faça como Jó, faça como Cedraque, Mesaque e Abednego, faça como Paulo e Silas. Cante, louva, exalta o nome do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Exalta o nome do nosso Deus. Segue aí Salmo 103. Salmo 103. Aleluia, Jesus. Diz assim o salmista: bendiz a minha alma ao Senhor. Eita, glória a Deus. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia, Jesus. Ele inicia este salmo dizendo: bendize, ato de adoração, gratidão e louvor, onde o fiel reconhece a grandeza divina. Ele está falando consigo mesmo. Reconheça a grandeza deste Deus. Reconheça, minha alma, o caráter deste Deus. Reconheça, minha alma, os seus benefícios. Não esqueça de nada que Ele fez na nossa vida. Não sejamos ingratos a este Deus. Reconheça de onde Deus te tirou, de um lamaçal de pecado e colocou aqui nesta noite para fazer parte do seu povo. Reconheça a Deus cada dia da provisão que Ele tem nos concedido. Reconheça a Deus no livramento que Ele tem dado. Reconheça este Deus. Louvado seja o nome do Glórias a Senhor. Jesus. Este é o Deus de maravilhas, Deus o poderoso, Deus de milagres, Deus o Deus maravilhoso, do impossível. Deus Este é o Deus que nós servimos. Nós não servimos Deus de pau, nós não servimos Deus de barro, nós servimos Deus vivo e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus vivo e verdadeiro que nós servimos. Muitos ainda estão prostrados diante dos seus ídolos. Muitos ainda não têm sido como o povo de Tessalônica. Paulo ouviu falar que aquele povo, ele converteu dos seus ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Há muitos ainda prostrados e adorando imagem nesta noite, mas nós adoramos a Jesus Cristo. Nós não postamos diante da cruz que Ele está lá pregando, porque Ele não está mais na cruz, Ele está no trono de glória. Nós temos um Deus vivo e verdadeiro. Clame a Ele agora, nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendiga a minha alma, bendiga o seu santo nome, bendiga a minha alma. Deus de maravilhas, aleluia. Ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. É um Deus de misericórdia. Ele sara as tuas enfermidades. É um médico dos médicos. Quem redime a tua vida da perdição. Ele dá livramento, de coroa de amor e de compaixão. Essa é a natureza do nosso Deus. O Deus amor, o Deus compassivo, o Deus que deseja ajudar. Versículo 5: que enche a tua boca de bens. É o Deus que provê a nossa necessidade. É o Deus que nos dá fartura em todo momento, de sorte que a tua mocidade se renova como
Adaária. No versículo 8, compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Deus que se compadece, Deus que usa de misericórdia para aqueles que o temem, o Deus que é tardio em se irar, é longânimo, está à espera do arrependimento da humanidade, ali suportando as contradições dos pecadores. No versículo 10 diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando aqui os atributos de Deus, o amor de Deus. Já foi falado muito isso aqui, atributos de Deus. E o salmista aqui, ele inicia com um ato de gratidão, louvor e adoração, falando consigo mesmo: adore este Deus, exalte este Deus. Não esqueça do que Ele fez na sua vida ou na alma. Não esqueça que nós estávamos perdidos. Não esqueça que nós estávamos lá condenados. Não esqueça que nós estávamos lá debaixo de uma sentença sobre o espírito da desobediência. Ó minha alma, exalta o nome do Senhor. Tem um louvor que eu não sei, né, que fala de adoração. O que Ele viu em mim? Aleluia. O que Ele viu em mim? Eu não sou o que era para ser, mas Ele me abraçou. Louvado seja o nome do Senhor. E termina aqui: eu só quero adorar. Glórias a Por Deus. isso estou aqui. Adora esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Para adorá-lo, para reconhecer a sua grandeza, Deus a poderoso. sua majestade. Esse é o Deus de maravilhas, Glórias a Jesus. é o Deus de milagre. E para nós encerrarmos, Salmo 118, foi lido para o nosso irmão, mais um convite da parte de Deus, só mais a leitura. Salmo 118. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Glórias a Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Oh, glória. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Salmo 118 diz assim: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Diga ao Israel, o seu amor dura para sempre. Diga a casa de Arão, o seu amor dura para sempre. Digam os que temem ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia invoquei o Senhor, e Ele me ouviu e me libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Declare a Deus. Glória a Deus. Bendize a Deus pelo seu amor. Glórias a Exalte a Deus. Deus pelo seu amor, pelo seu caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós devemos sempre reconhecê-lo a Deus, sempre aqui declarar a sua natureza e o seu caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E a chama do pastor Marcos.